Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua glicemia, a sua diabetes para 130 após refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, enfermeira do Açucareto, e a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje é diabetes alta. Será que dá dores nas pernas? Será que diabetes dá dores nas pernas? E nessa aula, nessa conversa de hoje, eu vou te mostrar se essa diabetes alta pode estar causando dores nas pernas em você, como descobrir se as dores nas pernas que você sente é da diabetes ou não, como evitar as dores nas pernas e como amenizar, né? Caso você já tenha essas dores nas pernas. Então, tudo isso e muito mais a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, será que a diabetes dá dores nas pernas? A diabetes alta? E já de início eu já te digo, sim. E aqui eu quero te mostrar nessa aula o porquê ela dá dores nas pernas e como acontece esse mecanismo, como acontece por dentro do seu corpo para que a diabetes cause essas dores nas pernas. Então, vamos descobrir juntos se a sua dores nas pernas é por causa da diabetes? E antes da gente entrar nesse assunto da diabetes, é importante a gente ver o funcionamento dentro do corpo, que são os nossos nervos, que podem causar essas dores nas pernas. E aí a gente entra nesse campo entendendo por dentro para que servem os nervos e depois a gente entra, eu te mostro como a diabetes alta, inclusive a diabetes de 200, causa essas dores nas pernas ao longo do tempo. Como a gente vai falar de nervos, né? De nervos, as dores das pernas da pessoa com diabetes é chamada de neuropatia diabética. Doença dos nervos causada exclusivamente pela diabetes. Tem neuropatia, que é a doença dos nervos, por outras causas, mas nessa aula de hoje eu vou me ater à neuropatia diabética, a doença dos nervos causada pela diabetes, tudo bem? Então, a gente só vai abordar esse tipo de neuropatia. E antes da gente entrar nas funções dos nervos, deixa eu te perguntar, já é inscrito no canal? Se não for, já te inscreve, para não perder nenhum vídeo mais sobre diabetes tipo 2, para te ajudar a baixar essa diabetes. E também curte esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para outras pessoas que têm diabetes. Entrega essa aula para outras pessoas que têm diabetes. Então, vamos lá entender os nossos detalhes da nossa aula hoje. E como a gente vai falar de nervos, a gente precisa entender para que servem esses nervos dentro do nosso corpo. Como eu ouvi uma vez alguém dizer, os nervos eles servem para avisar se vai chover ou não, porque eles começam a doer. Não sei se isso acontece com você. Mas foi uma expressão que eu ouvi um tempo desses e eu achei até interessante e engraçado. Mas eles não servem só para avisar que vai chover, não. Nossos nervos, que a gente chama de sistema nervoso, deixa eu aumentar aqui para você ver, ele está em todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. E aí, ele se divide em duas partes principais, um central e um periférico, que a gente chama. Claro que a gente não vai entrar numa aula de biologia, de anatomia aqui, mas é necessário a gente entender esses detalhes para você evitar as dores nas pernas por causa da diabetes ou entender até porque pode estar acontecendo com você. Então, os nossos nervos, a parte central
está protegido aqui pela nossa cabeça, né? Que é o nosso cérebro, e vem todo por dentro da nossa coluna. A gente chama disso que é o centro do nervo, do centro do nosso sistema nervoso. E a partir disso, a partir do cérebro e da coluna, ele sai para todo o corpo. Então, eu quero que você entenda aqui nessa aula, fixe nessa aula, que a gente tem nervos por todo o corpo, da cabeça aos pés. E a parte sai da coluna, todos os nervos até a nossa ponta do dedo, da mão até a ponta do dedo do pé. Todos os nossos corpos têm nervos. E para que serve isso? Os nossos nervos é quem leva a mensagem do nosso cérebro e que recebe a mensagem externa e manda para o nosso cérebro. É como o nosso sistema elétrico, né? Comparo muito o nosso sistema nervoso com o sistema elétrico da nossa casa. Então, vamos fazer essa analogia que é o nosso sistema elétrico. A gente tem lâmpada por todos os lados da casa, a gente tem tomada por todos os lados da casa. O nosso sistema nervoso é a mesma coisa, a gente tem por todo o nosso corpo. E esse corpo, isso se prolonga, né? Desce por toda a nossa coluna, por toda a nossa perna, essa imagem que você está vendo aqui é a nossa chamada bacia, né? Aqui no final da coluna, a parte do cóccix aqui. E no final dessa coluna lombar, sai os nervos para as pernas, saem os principais nervos para as pernas. E se prolonga em toda a nossa perna. Então, não é um nervo. Eu quero que você lembre que não é um nervo. Eu tenho um central e que é como se fosse a fiação elétrica da nossa casa. E nas pernas não é diferente. Vou aumentar aqui de novo para você ver. Então, nas pernas eu tenho a coluna, que a parte central do nervo termina aqui na parte lombar, né? Nessa região aqui, nessa região que termina a nossa coluna, e depois se prolonga, se espalha, tem vários feixes para toda a perna e pés. Então, essa parte amarelinha é uma simulação dos nossos nervos. Como eles se comunicam? Então, veja aqui, os nossos nervos comparando com a nossa parte elétrica. Então, tem fios mais grossos, tem fios mais finos nessa casa. A mesma coisa nos nossos nervos. Tem nervos mais robustos, tem nervos mais finos. E todo mundo se comunica com todo mundo. Todo mundo. E essa comunicação, ela se dá de neurônio a neurônio. Os nervos, as menores partes dos nervos, que a gente chama de células nervosas, chama-se neurônios. Então, esses neurônios se comunicam entre eles, que a gente chama de sinapses, né? Que é um termo saudês aqui. E essa comunicação, alguns hormônios são muito importantes para cá. Claro que esse não é o assunto da nossa aula de hoje, mas eu não posso deixar de falar aqui que todo esse sistema do nosso corpo não é só uma coisa, são vários sistemas em equilíbrio, né, ou era para estar, e essa comunicação dos nossos nervos também se dá por hormônios que o nosso sono interfere, e eu tenho vídeo aqui no canal também sobre sono, hormônio e diabetes. Veja lá e assista. Então, voltando para cá, para nossos nervos, eles se comunicam através de sinapses, através de enzimas, através de neurotransmissores, e como se um se ligasse no outro. E a gente vai entender por que isso aqui eu estou te falando dessa parte importante. E eles têm um sistema de proteção natural.
Esse sistema de proteção natural, a gente chama de capa de mielina. É como se dentro, voltando para a analogia da nossa casa, a nossa casa tem a fiação elétrica e cada fio elétrico ele tem uma capa. Para não dar curto-circuito, para não dar problema ali que passa a rede elétrica. Os nossos neurônios comparando praticamente da mesma forma. Ali, dentro dos nossos neurônios, passa vários tipos de eletricidade, vamos dizer assim, vamos comparar assim. Então, o nosso sistema elétrico, e para proteção, para essa comunicação ser assertiva, ser melhor, o nosso corpo tem uma proteção natural desses neurônios, desse nosso sistema nervoso, que se chama capa de mielina. O outro termo saudez, mas é importante aqui que a gente vai ver essa capa, o problema que a diabetes alta dá nessa capa e que talvez seja o problema das suas dores nas pernas. Então, ele tem uma proteção natural. Para que isso? Para que serve tudo isso? Para que serve o nosso sistema nervoso? A gente, graças a esse sistema todo, a gente tem os nossos movimentos voluntários. Quando eu movimento o braço aqui, eu tenho a intenção de movimentar esse braço, mas a gente também tem movimentos involuntários, né? Por exemplo, o ato de respirar, a gente não comanda exatamente, né? Você pode até quando presta atenção na respiração, você parar ou acelerar, mas você não comanda a sua respiração, assim como você não comanda os seus batimentos cardíacos, o batimento do seu coração. E outras funções, você não comanda o movimento do seu intestino. Então, e outras funções que o nosso sistema nervoso tem ele serve para isso. Então, a gente tem a nossa parte motora, que às vezes a gente comanda e às vezes não, a parte de movimento, e a gente tem a parte de sensibilidade, que esses neurônios, eles é uma proteção para a gente. E a dor é uma proteção. Imagina se você não sentisse dor. Você pegaria uma panela quente e essa panela quente derreteria a sua mão e você não sentiria nada. Então, a dor, ela é uma proteção. Então, quando você pega na panela quente, o que acontece? Você tira rapidamente. Esse tirar, na ponta dos dedos você tem terminações nervosas, células nervosas, neurônios, essas terminações, esses nervos bem menores, que servem para que quando você sentiu o calor, para proteger você, aquece ali, manda toda essa fiação, né? Todo esse sistema manda mensagem rapidamente para o nosso cérebro e o nosso cérebro devolve essa mensagem em questão de milésimo de segundo, tira a mão para não se machucar. Então, isso é uma explicação simples, claro, mas o nosso sistema nervoso ele é como proteção. E entenda isso aqui, eu estou reforçando e repetindo porque é isso se você proteger isso da diabetes, se você mantiver esse seu sistema intacto, mesmo tendo diabetes tipo 2, você não tem dores nas pernas. A gente vai entender os detalhes. E como descobrir se as dores nas pernas, elas é da diabetes ou não? Quando você vai ao médico, se queixando dessas dores nas pernas, geralmente o diagnóstico, né, para saber se é da diabetes ou não, se é eliminado outras causas de diabetes. Então, é mais por um diagnóstico de exclusão, que a gente chama, e também os sintomas clínicos, né? A parte que você sente. Se você tem diabetes há anos, se a sua diabetes está descontrolada, e 200 é descontrolada por muito tempo. Então, quem faz esse diagnóstico é o médico.
ele leva em consideração essa sua parte clínica, os seus sintomas, o tempo de doença, e também exclui, através de exames, outros tipos de neuropatia que tem. Então, aqui a gente vai se adeter somente à neuropatia diabética. Então, tem como descobrir se as dores nas pernas é neuropatia e se essa neuropatia, essa doença dos nervos, são da diabetes. Toda dor na perna é neuropatia? Não. Às vezes é porque está inchada, às vezes é outras causas, só que na pessoa com diabetes é comum a pessoa que mantém a diabetes alta por muito tempo ter dores nas pernas, e essas dores nas pernas está associada à neuropatia, a doenças nos nervos. Mas se você tem essas dores nas pernas, verifique. Me conte aí nos comentários se você sente dor nas pernas, se você sente cansaço, há quanto tempo você tem diabetes, ou há quanto tempo você tem essas dores nas pernas, se dói muito, se não. Me conte aqui, porque quando você comenta, é uma forma da gente se comunicar. Claro que você não precisa se expor. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim diretamente, acesse o Instagram, @açucareto mesmo, ou diabetes tipo 2 açucareto. E aí mande um direct, mande uma pergunta no privado, que aí eu te respondo no privado. Mas se essa pergunta não for, você quiser expor, coloca aqui nos comentários que a gente vai se comunicando e eu gravo outras aulas para te ajudar a evitar vários problemas da diabetes e te ajudar a baixar essa diabetes. Tudo bem? Então, deixa eu te contar uma história real sobre neuropatia e diabetes junto. Você já viu aquelas pessoas que têm diabetes, mas elas querem que baixem a diabetes para elas? Como assim? Eu percebo dois tipos de pessoas que têm diabetes tipo 2. Uma que quer que a gente baixe essa diabetes para ela, por exemplo. Que tipo de pessoa é essa? Que ela toma X coisa, coma tal alimento e vai baixar a diabetes. Tome tal chá e vai resolver a diabetes. Ou tome tal remédio e esse remédio é bom e vai resolver a diabetes. E ela quer sempre uma receita, quer sempre algo milagroso para baixar a diabetes. Então, dessas pessoas, eu chamo que ela quer que baixe a diabetes para ela. E tem as pessoas que querem baixar a diabetes, como é que eu faço? Qual é o próximo passo para eu manter essa diabetes controlada e viver a vida? Então, comumente a gente encontra esses dois tipos de pessoas. E essa história que eu vou te falar é da primeira, aquela que queria que baixassem para ela. E essas pessoas, esse tipo de pessoa, não sei se você já viu, já teve contato com tipo de pessoa assim, ela realmente não se atenta para várias coisas que tá no seu dia a dia. E essa pessoa, um homem, tinha 35 anos. Eu tive contato com ele algumas vezes, né, em consulta, mas a gente não conseguiu evoluir justamente porque ele queria que eu baixasse a diabetes para ele, e se ele não fizer, e claro que essas coisas assim não funcionam. Ele, 35 anos, com pouco tempo de diagnóstico de diabetes, 5 anos de diagnóstico de diabetes é pouco tempo, e ele era tipo 2, começou a sentir dores nas pernas exagerado. E o que levou ele para atendimento de saúde, tanto médico quanto comigo. Uma enfermeira no atendimento de enfermagem. Só que ele dizia que ele ia tomar um remédio e ia passar. Que ele não precisava aprender sobre diabetes para controlar a diabetes e que aquela dor ia passar. Que alguém tinha ensinado um chá para ele, que alguém tinha ensinado, dizia que tal remédio era bom, então ele ia atrás daquele remédio lá, ele não queria baixar a diabetes, ele queria aquele remédio para controlar a dor e baixar a diabetes.
E aí foi com o tempo, foi só se agravando essas dores. E claro, se não controlar a diabetes, essas dores não diminuem. E só vai se agravando, e a gente vai ver alguns detalhes, o porquê vai se agravando. Então, o que eu quero te mostrar? Que neuropatia diabética, ele é sério. E não tem nada milagroso para resolver. Se você puder evitar, evite. Por quê? Uma vez danificados os nervos, eles não conseguem voltar mais atrás. Até hoje, a gente não descobriu uma forma de reparar esses nervos. E aí, agora eu vou te mostrar, você entender por dentro como acontece isso, para que a sua diabetes 200 não se torne um perigo para você ter dores nas pernas e você ter uma neuropatia diabética. E essas pessoas que querem que baixe a diabetes dela, ou às vezes também inclui pessoas que não sabem sobre esse problema que a diabetes causa nos nervos, boa parte não sabe disso, né? A gente tem essa estatística aqui. Esses são dados da Federação Internacional de Diabetes, o último relatório que ela colocou foi de 2020, final de 2021, né? E ela diz que só no Brasil tem 14 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. E tudo isso poderia ser evitado. Dessas pessoas com diabetes tipo 2, 11,4% tem neuropatia diabética, algum tipo de neuropatia diabética. E aqui inclui não só perna, né, pé, mão e vários outros tipos de neuropatia diabética que são causados pela diabetes. E desses 14 milhões, 1.614.000 tem neuropatia diabética. É muita gente. E aí, aqui o objetivo é que você não chegue nessa estatística. Eu desejo que, é por isso que eu faço esse conteúdo gratuito, busco com muita qualidade, muita seriedade, para que você não chegue a esse ponto. Saiba que, já que você não conseguiu evitar a diabetes tipo 2, que é evitável, mas você pode evitar problemas que nem a neuropatia, que podem causar inúmeras coisas para você que você nem imagina. Nem imagina. Então, se conhece alguém pré-diabético, com diabetes tipo 2, compartilhe esse vídeo, porque quando a gente sabe de informações como essa, é mais fácil a gente saber o porquê a gente tem que evitar e o porquê se tem que manter, buscar uma glicemia ótima, uma glicemia controlada de 130 após a refeição. E eu vou falar como fazer isso daqui a pouco, ainda nessa aula de hoje. E como a pessoa chega, né, nessa neuropatia diabética? Como uma pessoa com diabetes chega nessa neuropatia? A diabetes, por anos, deixa eu aumentar aqui para você, por anos, ela vai danificando a capa dos nervos. Lembra que a gente viu logo no início da nossa aula que essa capa dos nervos é como proteção? Por anos, o açúcar em excesso, a glicose em excesso, o açúcar de 200 no seu sangue, quando você verifica a sua glicemia lá e dá 200, em jejum, por exemplo, ela gruda também, né? Não só a questão vascular, como tem vários vídeos que eu te mostro isso aqui no canal, mas ela gruda nos nervos e vai destruindo essa capa, literalmente. Então, ela vai destruindo a proteção dos nervos. E essa proteção é que quando vai danificando essa proteção, os nervos, inflamando, destruindo essa capa dos nervos, o que a pessoa sente com isso? Ela pode sentir formigamento, dores em si, começar com dores mais leves, aquele cansaço, e evoluir para dores intensas mesmo, que só passam com medicação.
aquela alteração de sensibilidade. Sabe, às vezes, quando a pessoa calça um sapato, tem uma pedrinha, aí ela vai anda o dia inteiro, quando ela tira, tá cheia de sangue e ela não sentiu nada. Ali os nervos estão danificados e aquela função de proteção, de dor para a gente tirar a pedra no sapato, ou como eu fiz a comparação nessa aula de hoje, tirar a mão da panela quente, essa quando a glicose alta gruda nesses nervos e vai destruindo os nervos, e aí a glicose, o açúcar alto está circulando o corpo todo, e a gente tem nervo pelo corpo todo, ele não escolhe, né? Vai fazendo isso pelo nosso corpo todo. E onde a pessoa sente mais é pé, pernas, braços e mão. Então, essa sensação essa diminuição da sensibilidade, você vê muito nesses casos de uma pedra no sapato, uma topada, e aí que causa um outro problema, que é infecção no pé, infecção na perna, e outros problemas que não só a diabetes alta danificou os nervos, mas também com a diabetes alta ela danifica as veias e artérias. E aí, sobre esses danos, a gente já tem aula aqui no canal, aula no canal que você pode assistir depois. Então, mas eu quero reforçar aqui para você que não subestime um sintoma pequeno que você esteja sentindo. Um formigamento no pé, aquela sensação de mais de perna pesada, aquele cansaço que você não sabe de onde vem, às vezes algo que você topou ali, você observe que era para doer, que antes você sentia uma dor mais forte, você não sente agora. Então, esses sintomas pequenos ainda, você pode parar essa evolução da neuropatia diabética. Isso te dá uma qualidade de vida gigante, porque imagina, se a pessoa, como aquela história que eu estava tentando te contar lá atrás, se ela tivesse cuidado da diabetes, cuidado para baixar essa diabetes, a qualidade de vida se ela é outra, porque depois ela só passava a dor, aliás, amenizada com medicação muito forte. Por quê? A glicose alta tinha destruído os nervos. E aí, as dores nas pernas, no pé, eu não consigo nem mensurar o nível de dor daquela pessoa. E é muito ruim, porque a única coisa como profissional de saúde a gente pode fazer nesse momento, quando chega nesse momento, é dar medicação para dor. E que baixar a diabetes vai evitar outras coisas, mas baixar a diabetes quando chega nesse ponto bem grave, já não vai interferir tanto porque já está destruído. Então, o que você tem que evitar agora é que a diabetes alta, diabetes 200, destrua os nervos por dentro. Destrua o seu corpo por dentro. E a única forma de fazer isso é baixando a diabetes. Mas aí, baixar a diabetes não precisa sofrer por causa disso. E eu vou te dar alguns pontos daqui a pouco que vai te ajudar a baixar a diabetes de uma forma simples e sem sofrimento para você. E neuropatia diabética? Pode ser grave? Sim, pode ser grave. A pessoa pode deformar pé, deformar a mão, deformar pernas. Por as alterações, ela pode atrofiar, ela pode ficar sem andar. Então, é muito sério e é um perigo que você não vê porque está acontecendo lá por dentro. E, às vezes, você leva 5, 8 anos com uma diabetes de 200 achando que não tá acontecendo nada. Está acontecendo em silêncio, está acontecendo um perigo por dentro que você não vê. E aí, a partir dessa aula aqui, eu quero que você veja e eu desejo que você evite tudo isso. Ter diabetes hoje não significa sentença de má qualidade de vida. Dá para viver muito bem, mesmo com diabetes tipo 2. E o que fazer para essa...
que fazer, né, para essa diabetes não causar dor nas pernas? E eu tô me enrolando aqui. E o que você pode fazer? E aí aqui é um básico, não tem outra forma, é baixar essa diabetes mesmo. Mas para baixar essa diabetes, ela não precisa você sofrer, pelo contrário, baixar a diabetes e manter uma diabetes ótima, como eu falo no método açucareto, você não precisa sofrer. Aliás, se você sofrer por causa disso, você não consegue por muito tempo. Quando eu falo em sofrimento, ontem mesmo, estou gravando essa aula em abril. Ontem mesmo, eu conversando com alguém que está pré-diabético. E ele está há muito tempo numa alimentação muito restrita mesmo. E aí a gente conversando, não, ele eu não acompanho ele manifestando ali algum sofrimento, como a gente percebe esse sofrimento? Ele dizia assim, poxa, os meus amigos, eu não consigo mais sair com meus amigos. Por quê? Eles vão comer tudo que eu não posso comer. Aliás, praticamente eu já não posso comer nada. Tudo altera. Tudo eu tenho medo de virar diabetes porque ele estava pré-diabético. E pré-diabetes e diabetes é da mesma forma. A condução é da mesma forma. Então, quando eu busco uma diabetes ótima, uma diabetes 130, 2 horas depois da refeição, na glicemia capilar e antes das refeições de 80 a 100, que é uma diabetes controlada, não tem que gerar esse desgaste, esse sofrimento, porque a gente não consegue viver em sofrimento por muito tempo. É o nosso funcionamento. A gente, ser humano, a gente se aproxima do que gera satisfação para a gente e a gente se distancia do que gera sofrimento, do que dói. Então, quando qualquer pessoa com diabetes, sem diabetes, entra numa dieta restritiva, numa alimentação muito restritiva, aquela lista de não pode para diabetes, gera um sofrimento. E o que acontece? Inconscientemente, não é porque você quer exatamente isso, mas de uma forma inconsciente você se afasta daquilo. E toda vez que alguém quer falar de diabetes para você, fala que o caminho para você baixar essa diabetes, você até rejeita, porque a sua experiência com diabetes, com alimentação, com esse processo para manter essa diabetes controlada, gerou muita angústia, muito sofrimento para você. Porque é uma sensação que parece que não vai acabar nunca esse desgaste, esse sofrimento. Me conte aí se você sente isso. Parece que se você excluir tudo que te disseram que faz mal para diabetes, parece que não sobra nada. Me conte aí se você tem essa sensação. E qual é o caminho para eu manter uma glicemia ótima, uma diabetes ótima, evitar dores nas pernas, evitar dano nos nervos, como outras consequências da diabetes, como perder o pé, ficar cego, ter problema no rim? Como é que a gente faz isso? É transformando em hábito no dia a dia de uma forma fácil para você. Dentro do método açucareto, eu tenho uma técnica de ensino que eu chamo de refeição coquepê. Eu não, como enfermeira, eu não prescrevo alimentação. Então, se a pessoa vier com uma receita do nutricionista ou não, ela consegue aprender para ter a liberdade de escolher o que comer, escolher comer o que gosta, consertando a diabetes por dentro e evitando problemas como dores nas pernas ou dano nos nervos. Então, é dessa refeição coquepê, por exemplo, que é como o que quiser com prazer, consertando essa diabetes por dentro, ela aprende a função dos alimentos de uma forma simples do dia a dia, o que ela gosta de comer, começa a identificar no dia a dia dela o que altera a diabetes, o que não altera, de uma forma simples que caiba no dia a dia dela, e com isso ela vai ajustando o hábito dela de comer. Só que quando ela faz esse ajuste de uma forma simples, comendo o que ela gosta, observando algumas coisas dentro de um passo a passo simples para fazer, independente do ritmo de vida que ela tenha,
ela consegue fazer por muito tempo, porque ela vai transformando em hábito aquilo. Ela vai saindo do sofrimento. E isso vai dando uma sensação junto com outros passo a passo, né? Dentro do método açucareto, ela vai ela vai construindo uma glicemia ótima, saindo de uma glicemia de 200 em jejum, por exemplo, para uma glicemia de 90, 94 antes das refeições, uma glicemia de 130 ou próximo disso, até 150, 2 horas depois das refeições, ela vai criando um caminho para uma glicemia ótima. E depois que chega nessa glicemia ótima, fica fácil ela manter, porque ela ajustou hábitos, não só com alimentação, com o sono, atividade física, dentro do que é normal para ela, de uma forma simples e vantajosa. Quando eu falo de vantajoso, é usar o seu comportamento, o que você gosta de fazer, como você gosta de viver a seu favor. E aí você, conhecendo a diabetes por dentro, conhecendo os hábitos que você tem que ajustar e ajustando tudo isso a seu favor, fica simples e fácil você chegar nessa diabetes ótima e manter sem sofrimento. Isso significa que você nunca vai precisar de uma dieta do nutricionista? Não. Mas você vai ser intencional naquela alimentação. Uma alimentação mais restritiva ou não, vai ser intencional. Como assim? Você quer aumentar sua performance de atividade física, ou aumentar sua performance no trabalho. E aí você aprende sobre uma alimentação que vai te ajudar nisso. Então, quando você aprende a ajustar hábito, ajustar para essa diabetes ótima, você transforma a sua vida em coisas simples de fazer e que, ao mesmo tempo baixa a diabetes e mantém essa diabetes ótima. E aí, com isso, nesse caminhar, você já começa a viver com muito mais qualidade e sem essa pressão, essa angústia de ser doente por causa da diabetes. E volta aquela paz, né? Aquela paz de que elimina essa sensação de que esse sofrimento nunca vai acabar. Pelo contrário, você cuida da diabetes, que tem que cuidar sim, mas ela se torna uma pequena etapa da sua vida e você volta a viver a sua vida de qualidade, a vida que Deus fez para você viver, a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Me conte aí nos comentários se você já sabia de tudo isso, sobre a neuropatia diabética, sobre esses danos nos nervos que a diabetes alta, inclusive de 200, pode causar. Me diga se você gostou desse vídeo, se você não gostou, porque eu falo muito por aqui, mas a gente vai aperfeiçoando, melhorando cada vez mais, e é um processo também para mim, essas aulas aqui no canal Açucareto. Então me conte, quando você escreve nos comentários, é uma forma da gente se comunicar. E se não compartilhou esse vídeo, se não compartilhou essa aula, está na hora de compartilhar com 2 pessoas que têm diabetes tipo 2 e que estão pré-diabéticas, porque assim você ajuda também essas pessoas e a gente entra numa comunidade de pessoas que estão pré-diabéticas ou têm diabetes tipo 2 sem consequências da diabetes, sem esses danos que a diabetes alta, a diabetes 200 pode causar. Então já compartilha e até a próxima aula.